O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, como Ele me ama, Ele me amou. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Graça e paz, amados irmãos, nós louvamos ao Senhor por estarmos na sua casa. A Bíblia diz que mais vale estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. E nós queremos nesse momento ler um trecho da palavra de Deus. Queremos pedir aos amados que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. 1 Samuel 7, 12. Você pode, aonde você estiver, abrir sua Bíblia, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, sentimento, na verdade, que nós, como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, precisamos ter todos os dias da nossa vida, sentimento de gratidão ao Senhor. É Deus que tem nos dado a vida, é Deus que tem cuidado de nós, é Deus que tem estado conosco nos mínimos detalhes, cuidando de nós. E por isso eu gostaria nesse momento de orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que nós temos vivido. Nós devemos louvar a Deus, exaltar o seu nome. A Bíblia diz que a natureza louva a Ele, a Bíblia diz que todas as criaturas de Deus louvam a Ele, que nós que somos também obra das suas mãos, devemos louvar a Ele. Então neste momento, queria que você curvasse sua cabeça e com o sentimento no seu coração de muita gratidão. Talvez você diga assim: pastor, eu não estou com esse sentimento. Peça agora ao Senhor que traga ao seu coração esse sentimento de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos, ó Deus, nesse início de culto, render graças ao Senhor.
Queremos te agradecer, Senhor, porque se nós estamos vivos, Pai, se nós, Senhor, ó Pai, estamos, ó Deus, enfrentando, meu Deus, dificuldades nessa terra e estamos resistindo, é porque a tua boa mão nos tem sustentado. Ó Pai, nós estamos no ano da gratidão, Senhor. E o nosso coração, meu Pai, estar, ó Deus, mesmo em meio às adversidades da vida e às preocupações, ó Pai, concernentes a tudo que temos visto e ouvido, ó Pai, a respeito desta pandemia, Senhor, desses últimos acontecimentos, ainda assim, o nosso coração é um coração grato a um Deus que tem cuidado de nós. Pai amado, nós, ó Deus, queremos louvar o Teu nome, agradecer a Ti, porque nós podemos dizer como Samuel, Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Pai, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Continua com a Tua igreja, Pai, e continua durante este culto, Senhor, falando aos nossos corações. Nós agradecemos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós o fazemos, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E nessa convicção, queridos, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, vamos entoar louvores ao Senhor. Vamos louvar o seu santo nome, vamos engrandecer a Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Neste momento, você pode, aonde você estiver, se desligar de todas as coisas, se concentrar agora em adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós iremos nesse momento entoar louvores ao Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Vamos louvar. Paz e graça, meus amados. Nesse dia especial que o Senhor nos concede, temos a certeza que a nossa porção é o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Descanse no Senhor. Ele cuida de você. Amém. Ele cuida de nós. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti,
Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Queridos, nós estivemos estudando ao longo das últimas quartas-feiras, mesmo online, nós estivemos estudando acerca dos atributos de Deus e falamos sobre a onipotência, sobre a fidelidade, sobre a santidade, sobre a ira, e falamos na semana passada sobre a onipresença. Neste dia nós estaremos falando mais um atributo de Deus. O que é um atributo, pastor, de Deus? Um atributo é algo que é característico de Deus, algo que é peculiar à pessoa de Deus. E falamos também que esse atributo ele pode ser algo comunicável, ou seja, Deus pode permitir que o ser humano também possua, mesmo que em menor escala, aquela característica, ou pode ser incomunicável. Nós estudamos, por exemplo, sobre a santidade, que é um atributo comunicável, ou seja, nós também temos a possibilidade de sermos santos, como a própria palavra nos ensina. Temos também um atributo que estudamos aqui semana passada, que foi a onipresença. Aí já um atributo incomunicável, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a onipresença de Deus garante a Deus essa possibilidade dele estar em todos os lugares. Então, o atributo onipresença para Deus é um atributo que só pertence a Ele, portanto, é incomunicável. Nós não podemos ter esse atributo. Nessa noite, nós vamos falar sobre o atributo comunicável, ou seja, algo que Deus comunica ao homem, apesar de Ele, na sua infinitude, na sua magnitude, possuir o atributo com perfeição, com totalidade, com excelência. E nós estamos falando então de um atributo muito conhecido de todos nós. E eu quero nessa noite falar sobre o amor de Deus. Deus, Ele tem como essência, Deus tem como característica um atributo que é peculiar a Ele, o amor. Esse atributo, é bem verdade, pode ser comunicado a mim e a você, porque nós também amamos. É bem verdade que o nosso amor não é comparado ao de Deus, mas é um atributo comunicável. Nós recebemos também a possibilidade de amar uns aos outros. E o que me chama a atenção, queridos, nas Escrituras, é que a Bíblia não somente diz que é um atributo de Deus o amor. A Bíblia, ela diz que Deus, Ele ama. E nós podemos comprovar isso nas Escrituras, em 2 Tessalonicenses. Os irmãos podem começar aí, nós vamos ler vários textos da palavra. Quero pedir aos irmãos que os irmãos fiquem atentos para acompanhar a leitura da palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16, diz assim: 2 Tessalonicenses 2:16, diz a palavra do Senhor: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então esse texto está mostrando que Jesus, que Deus, Ele nos amou, ou seja, Deus nos ama. É uma característica dele amar, mas com um atributo muito claro das Escrituras: Deus, Ele é amor. Ele não somente ama, mas Ele é.
Interessante, queridos, que na Bíblia existem 3 trechos das Escrituras que falam que Deus é. O primeiro trecho está lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Os irmãos podem aí acompanhar nas suas Bíblias, João 4, 24, que vai dizer uma das coisas que Deus é, a primeira delas. E a primeira coisa que a Bíblia está dizendo que Deus é, em João 4, 24, é que Deus é Espírito. Então, é uma característica de Deus, Deus é Espírito. O segundo trecho das Escrituras que vai dizer que Deus é, os irmãos podem olhar em 1 João, capítulo 1, versículo de número 5. Então, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo de número 5. Olha o que é que a palavra vai dizer. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, nas Escrituras, Deus aparece lá em João, quando ele diz que Deus é Espírito, aparece na primeira carta de João, aqui no início, dizendo que Deus é luz, mas também vai aparecer nessa mesma carta de João, no capítulo 4, no versículo de número 8, e vai ratificar no versículo de número 16. Queria que os irmãos acompanhassem aí a palavra em 1 João 4, 8, e depois nós leremos o 16. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja como o atributo é comunicável. Se Deus é amor, então nós também devemos amar. Em outras palavras, ele está querendo dizer isso, porque se você não ama, você não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor, ele comunica esse atributo ao homem. E se os irmãos olharem no versículo 16, logo aí depois, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, Deus é amor. Então veja que dentro dessas 3 coisas que existem na Bíblia, Deus é, Deus é e Deus é. Um é Deus é Espírito, o outro Deus é luz, e o outro Deus é amor. E aí é interessante, queridos, nós entendemos esse atributo divino maravilhoso que é o amor, porque é interessante que nós estamos vendo aí que Deus é amor, e para que nós entendamos melhor, inclusive o aspecto da Trindade Santa, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui está tratando do Deus Pai, quando ele diz que Deus Pai é amor, mas a Bíblia também nos diz que Deus Filho também é amor. Se os irmãos puderem olhar em Efésios, voltem um pouco as suas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios, por favor, capítulo 3, versículo de número 19. O que é que a Bíblia vai nos dizer sobre isso? Efésios 3, 19. Acompanhe na sua Bíblia, em sua casa, Bíblia aberta. Diz a palavra: e conhecer o amor de quem aí? Está escrito na sua Bíblia? De Cristo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então o amor nos faz ser plenos em Deus. Então o amor de quem? O amor de Cristo. Então veja, Deus é amor, mas aqui nós temos o amor de Jesus, o amor de Cristo. E talvez alguém diga: mas pastor, e tem o amor do Espírito? Tem, queridos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, volta um pouco aí, nós vamos passear por vários trechos das Escrituras hoje. Então Romanos capítulo 15, por favor, verso de número 30. Olha o que é que a Bíblia está nos dizendo, não é o pastor Davi que está dizendo, é a Bíblia. Romanos 15, 30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Olha aí, pelo amor de Jesus Cristo, sim, mas também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, queridos, o Espírito também ama. Então Deus Pai ama, Jesus Cristo ama e o Espírito ama. Os três, eles representam o amor na sua plenitude, na maior das excelências, um amor perfeito. E é exatamente sobre esse amor perfeito que nessa noite eu quero transcorrer com os irmãos aqui numa breve palavra. E eu queria começar então pensando com os irmãos sobre esse amor que o Deus Pai tem, que Jesus Cristo tem e que o Espírito tem, analisando, queridos, que na verdade o amor de Deus, ele é imune a uma influência externa, a uma influência alheia. O amor de Deus, ele não está ligado ao que eu possa fazer. Entenda que isso é muito importante. Não há, na verdade, queridos, nada nos objetos do seu amor que possa colocar o amor de Deus em ação. Traduz aí, pastor. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus comece agora, a partir do que eu estou fazendo, me amar. Sabe, existe uma célebre frase que nós já ouvimos várias vezes, que diz que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa parar de fazer para que Ele me ame menos. Na verdade, queridos, o amor de Deus está na essência do seu ser, é um atributo de Deus que está na sua natureza. A Bíblia diz: Deus é amor. Então, na verdade, nós entendemos que nós temos dificuldade muitas vezes de analisar essa questão do amor de Deus. Vou dizer aos irmãos por quê. É porque nós temos o costume na espécie humana. Qual é o costume, pastor? Nós temos o costume de amar alguém devido àquilo que esse alguém faz conosco. Por isso que Jesus chama a atenção em Mateus no capítulo 5, dizendo assim: ame os seus inimigos. Porque Jesus está dizendo: olha, o amor que você tem por alguém que faz o bem a você, amar alguém que te ama, amar alguém que sempre faz algo positivo para você, é fácil. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam buscar o amor de Deus aos seus corações, para que vocês possam amar pessoas até quando essas pessoas lhe perseguem. Esse é o amor de Deus. Ou seja, não existe, na verdade, nada que o ser humano possa fazer. Deus, na verdade, queridos, Ele ama pela sua própria vontade. Ele deseja amar. É uma característica do próprio Deus. Veja, por favor, nas suas Bíblias, em Deuteronômio, por exemplo, quando ele fala sobre o amor ao seu povo, veja que ele diz que não tem causa, não é algo que é causado por algo. Perceba aí em Deuteronômio, por favor, capítulo 7, Deuteronômio, por favor, abra a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos 7 e 8, Deuteronômio 7, 7 e 8, olha o que a Bíblia vai nos dizer: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar, ou melhor, desculpem, versículos 7 e 8, vamos lá, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Olha aí. Então Deus estava dizendo: eu amei vocês, meu povo. Não foi porque vocês eram os melhores, não foi porque vocês eram os porretas, não foi porque vocês eram legais, sabe? É muito claro aqui que Deus está dizendo: olha, eu amei vocês. A escolha de amar vocês não foi porque vocês tinham qualidades
que me atraíam. Veja o que ele diz agora no versículo 8, agora sim. Ele diz: mas porque o Senhor vos amava. Ponto final. Deus está dizendo: olha, Deus escolheu vocês, amar vocês, simplesmente porque amava. E a Bíblia continua dizendo: para guardar o julgamento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó do Egito. Então, queridos, o que é que acontece? Deus decidiu amar aquele povo. E aí a Bíblia está recheada de momentos em que Deus mostra que Ele nos ama segundo o seu propósito, que Ele decidiu nos amar segundo um propósito eterno de amor que Ele tem nele mesmo, na sua própria natureza. Se os irmãos olharem as suas Bíblias em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, por favor, abra a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 9. Olha o que é que a Bíblia diz claramente, finalzinho do 8, vai puxar o gancho para o 9, finalzinho do 8, a última partezinha, diz assim: segundo o poder de Deus. Então, ele está falando sobre Deus, segundo o poder de Deus, versículo 9 agora, que nos salvou. Então, quem nos salvou? Deus. E ele diz: e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras. Olha aí, Deus não nos chamou segundo as nossas obras, Deus não nos amou por causa das nossas obras. Olha o que ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então olha que texto maravilhoso, é um propósito que nos foi dado, algo que desde os tempos eternos. Então o amor de Deus, a convocação de Deus, a salvação de Deus para seu povo foi desde os tempos eternos. Deus já olhava para mim, Deus já olhava para você com amor específico dele, como atributo dele, ele decidiu amar o seu povo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso: pastor, será que é assim mesmo, desde os tempos eternos? Veja, por favor, aí na sua Bíblia, em Efésios, volte um pouco aí na palavra de Deus, Efésios capítulo 1, veja por favor o versículo de número 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E olha o amor entrando aqui agora, final do versículo 4, ele diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E agora vem um texto interessante, a parte final do versículo 5 é chave para o que eu estou dizendo: segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, queridos, foi de acordo com a vontade dele. Ele nos elegeu, Ele nos amou, nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o amor de Deus não depende, não está atrelado, na verdade, às circunstâncias. Ele não se influencia. Esse é o amor de Deus. Se os irmãos ainda tiverem alguma dúvida, olhem por favor na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 19. Olha o que o texto vai dizer, de uma forma muito clara. Ele está dizendo que Ele primeiro nos amou. Veja aí, os irmãos conhecem o texto, 1 João 4, 19, diz assim: nós amamos, ou nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. O Senhor se afeiçoou de mim, se afeiçoou de você. Esse atributo do amor, meu irmão, é maravilhoso. Nós podemos glorificar a Deus, porque Deus, com seu imenso amor, alcançou a nossa vida, meu irmão. Para que maior vitória para a vida do crente em saber
que Deus nos ama e que não depende das nossas obras para que Ele possa nos amar mais ou nos amar menos. Mas o amor é uma base sólida de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele nos amou primeiro. Ainda dentro desse contexto, se os irmãos observarem, os irmãos vão ver em Romanos, por favor, Romanos 5, versículo de número 8. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 5, 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova que nos amava primeiro. Por quê? Por quê, pastor? Porque Ele nos ama a tal ponto que Cristo morreu por nós, sendo que nós ainda éramos pecadores. Então o amor de Deus, querido, entenda isso, Ele está ultrapassando a condição natural de depender de algo que eu possa fazer. É interessante isso, ou seja, sabe, Deus, Ele não nos amou porque nós amávamos Ele. Ele nos amou antes de termos uma só partícula de amor por Ele. Ele já nos amava. O amor de Deus por nós não foi motivado, queridos, nem movido por coisa nenhuma em nós. Então eu posso afirmar, à luz desse estudo que nós estamos fazendo aqui, à luz desses versículos, dessa palavra que falou muito ao meu coração, é que o amor de Deus, ele é imune à influência alheia. Mas uma outra coisa que me chama bem a atenção, queridos, sobre esse atributo de Deus, é que é um atributo que garante que o amor de Deus é eterno. Se os irmãos olharem, por favor, nas suas Bíblias em Jeremias 31, por favor, acompanhe a palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia em sua casa, Jeremias 31, versículo 3. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Jeremias 31, 3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, em outras traduções diz com laços de amor, né? Te atraí, com laços de amor, com bondade, com benignidade, com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Então, querido, Ele sempre nos amou. Ele sempre nos amou. É interessante que nós olhamos aí no Salmo, por favor, Salmo 90, o único salmo que Moisés escreveu, o Salmo 90. O Salmo 90, no versículo de número 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Em outras palavras, Deus é de eternidade em eternidade. Então significa dizer que se Deus é amor e Deus é de eternidade em eternidade, o amor de Deus também é de eternidade em eternidade. O amor de Deus também é eterno. Ele nos predestinou em amor para sermos filhos dele. Isso é maravilhoso. Mas não somente o amor de Deus, ele não recebe influência. Não somente o amor de Deus, ele é eterno, mas o amor de Deus também, queridos, é infinito. Não tem fim, é grande demais, não dá para a gente mensurar. Mas obviamente existem alguns trechos das Escrituras que nos mostram isso. Se os irmãos olharem, por favor, Isaías 49 nos mostra um pouco da dimensão do amor de Deus. Os irmãos certamente vão associar isso de uma forma clara, principalmente se alguma mãe está me ouvindo. Por quê? Porque o amor de mãe, todos aqui na terra reconhecem como um grande amor, como um maior amor, como um amor extraordinário. E olha o que é que a Bíblia vai nos dizer em Isaías 49, versículo de número 15, diz assim: acaso pode uma mulher
esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Meu irmão, o amor de Deus é maior que o amor de mãe. Porque mesmo que ele estava dizendo, se houver alguma falha numa mãe, alguma mãe, em Deus não haverá falhas. Ele nunca vai se esquecer dos seus filhos. Deus, ele tem um amor infinito por nós. Se nós observarmos ainda nas Escrituras, vamos ver, não precisamos abrir esse texto, porque é tão comum para nós. João 3,16 diz a palavra que o Senhor Deus nos amou de tal maneira, olha a forma, de tal maneira, com uma grandiosidade que nós não compreendemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele é amor e o seu amor é infinito. Veja por favor na sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 4, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Efésios 2, 4, como Deus nos ama, e é grande o seu amor. Efésios 2, 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então veja, por causa do grande amor com que nos amou. Então, meus queridos, Deus, ele tem um amor infinito pelos seus filhos. Ele é amor, e esse amor, ele é infinito. Como já lemos aqui, Efésios 3,19, que diz que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Todo entendimento. A Bíblia chega a dizer que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque é um amor infinito, é um amor ilimitado. Nós não podemos de fato entender e compreender o amor de Cristo. E para nós concluirmos, queridos, a palavra de Deus, ela também nos ensina sobre o amor de Deus, esse atributo maravilhoso, como um amor imutável, um amor que não muda, um amor que ele segue a sua própria característica. Deus é amor e ponto final. Observe, queridos, que nós temos um texto da palavra em Romanos que mostra muito bem isso. A soberania do amor de Deus, a imutabilidade. Deus não muda porque Deus é soberano, e o amor dele também é soberano. Veja por favor em Romanos, capítulo de número 13, ou melhor, desculpem, capítulo de número 9, Romanos 9, leremos o versículo de número 11, Romanos 9, de 11 a 13, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Romanos 9, de 11 a 13, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos. Aqui ele está falando de Jacó e Esaú. Olha o que ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela que seria a mãe dos dois, a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Agora olha o versículo 13 agora. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, queridos, é muito claro esse texto. Deus estava dizendo aqui: olha, eu amei Jacó, mesmo com a incredulidade de Jacó, mesmo com os enganos de Jacó, mesmo com a obstinação de Jacó muitas vezes, mas mesmo assim Deus tinha um plano, Deus tinha escolhido amar Jacó. E através desse amor, Deus projetou tudo que tinha para fazer. É interessante, queridos, e eu quero encerrar, na verdade, analisando esse momento final de Jesus, o próprio Deus que nos ensina sobre o amor.
Ele em João 13, por favor, João 13, versículo 1, olha o que a palavra vai nos dizer. Jesus estava na ceia com os seus discípulos, e quando Jesus estava na ceia com os seus discípulos, em João capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, a Bíblia diz, amou-os até o fim. Queridos, observem, nessa ceia Judas estava ali. Judas fazia parte, inclusive no versículo 2 desse capítulo, nós vemos aí falando durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Então Judas estava nessa ceia. Jesus, ele abre a boca e diz, tendo amado e amou-os até o fim. A palavra deixa claro que Jesus amou até o fim. Ou seja, queridos, é interessante isso. Jesus não estava mentindo. Jesus não pecou. E se Jesus não pecou, meu irmão, Jesus amou Judas até o fim. O amor de Deus é imutável. Nesse mesmo episódio aqui, na mesma noite, certamente, horas depois, vocês podem observar aí que Filipe, ele em João 14, versículo 8, ele chega de junto de Jesus e olha o que ele fala para o Senhor. João 14, 8, diz assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha que coisa interessante, queridos. Filipe andava com Jesus, Filipe viu Jesus fazendo coisas extraordinárias, e Filipe não entendia ainda que Jesus era o próprio Deus. E ele pede a Filipe, Filipe pede, melhor dizendo, Jesus, mostra-nos o Pai. Olha o que é que acontece no versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, queridos, uma decepção para Jesus, mas Jesus, a Bíblia diz, Jesus amou eles até o fim. E por que não falar de Pedro? Veja o que a Bíblia nos ensina sobre Pedro. Como não falar de Pedro? O apóstolo Pedro, queridos, em Marcos, volte um pouquinho aí sua Bíblia, Marcos capítulo 14, olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre o amor de Deus. Marcos capítulo 14, versículo de número 7, ou melhor, desculpem, 70 e 71, Marcos 14, 70 e 71, falando sobre Pedro, diz assim: mas ele outra vez o negou, e pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu eras galileu. Versículo 71, ele aí no caso Pedro, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Imagine que palavra forte de Pedro aqui. Pedro estava praguejando. Imagine o que Pedro não falou ali até acerca do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus amou até o fim. Jesus foi atrás de Pedro, e quando Jesus ressuscitou, que apareceu as mulheres para ele, veja por favor aí no versículo 7 do capítulo 16 de Marcos 16, 7, olha o que a Bíblia diz aí, diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Entenda só, olha o cuidado, vá avisar os discípulos, mas não esquece de Pedro não. Por quê? Porque ele amou os seus até o fim. O amor de Deus não muda por cada um de nós. Deus, ele me ama.
Deus, Ele te ama. O amor de Deus, meu querido, por nós é incondicional, é imutável, é infinito, é eterno, meu irmão. E eu quero te contar uma coisa, a palavra nos deixa muito claro. Sabe o que é que garante a nós que nós estaremos com Ele certamente por toda a eternidade? É o amor dele, através do seu Filho Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. E nós podemos ver então o último versículo no capítulo 8 de Romanos. Os irmãos certamente que vão lembrar e conhecem muito bem esse texto. Romanos 8, versículo 31 e diante, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, ou melhor, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você sabe por que você é mais vencedor? Porque Jesus te amou, porque Deus te amou, porque o Espírito Santo te amou. Meu irmão, nós podemos sim dizer que mesmo em épocas de Covid-19, que mesmo em épocas de preocupação financeira, que mesmo em épocas de sequidão, mesmo em épocas de tristezas na terra, mesmo em épocas em que o nosso coração, as nossas emoções ficam à flor da pele, mesmo em épocas do que a gente não sabe que vai acontecer no porvir, mesmo em época em que aparece tribulação, em que aparece angústia, fome, nudez, espada, meu irmão, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa desse amor, meu irmão, eu e você pode celebrar, eu e você pode comemorar, pode dizer: nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores. Não importa o que venha acontecer comigo ou com você, a vitória de Cristo Jesus, através do seu amor que Deus derramou em nós, nos garante vitória para todos sempre. Então, meu irmão, neste momento, se alegre na presença do Senhor, porque você é mais do que vencedor, e nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai amado, oh Jesus maravilhoso, nós te exaltamos, Pai. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque, meu Pai, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos, Pai, pelo que vemos, nós não vivemos, Senhor, ó Pai, pelas vicissitudes dessa vida, pelas lutas dessa vida. Não, nós vivemos confiando no amor de Cristo Jesus para conosco.
nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque independente do que viemos a passar, independente das circunstâncias, das situações, o Teu amor não está vinculado a nada que possa influenciá-lo. Nós podemos louvar o Teu nome, Senhor, porque o Teu amor é eterno para conosco. Nós podemos Te exaltar, Senhor, porque o Teu amor é infinito para conosco, não tem fim. O Seu grande amor com quem nos amou, nós podemos Te exaltar, Senhor, porque o Seu amor não muda, Pai, e nada, Senhor, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, coloca em nosso coração essa certeza, Pai, de que mesmo em meio a uma crise que nós estamos, mesmo em meio a pressões, ó Deus, em todos os níveis, os Teus filhos têm sentido pressões, Pai, na área econômica, na área da saúde, meu Pai, no mundo que anda, Senhor, caótico, meu Deus, nas incertezas, nas inseguranças, mas Senhor, a nossa base é o Teu amor, aleluia. Nós estamos descansando, Pai, no Teu amor, que excede todo entendimento, Jesus. Nós estamos confiantes, Senhor, de que nós somos mais do que vencedores no Teu amor, Jesus. Por isso, conforta o nosso coração com essas palavras, Pai, e nos encoraja, nos anima, Pai, que o Senhor nos levante, Senhor. Se tem alguém, meu Pai, que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, Pai, e de repente, Senhor, está caído, está prostrado, está batido, está preocupado, que ele se baseie no Teu amor, porque se nós nos basearmos no Teu amor, nós vamos ser mais do que vencedores. Continua derramando a Tua graça sobre a Tua igreja, fortalecendo a nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda, Pai, que o Senhor vai fazer. Essa é a nossa oração e nós oramos a Ti, agradecidos ao Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, o amor de Deus está derramado em teu coração, através da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, que Deus continue dando graça, que o Senhor possa continuar sendo o seu escudo, a sua fortaleza, a sua proteção. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Vamos impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, querido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo?